Olá, pessoal do canal Leituras Especiais. Hoje nós vamos começar a ler o livro Enganado pela Nova Era. O livro tem como autor Will Barron. Esse livro ele foi publicado no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira em 1996. Nós temos como objetivo ler um capítulo a cada episódio. Hoje nós vamos começar com a introdução. Introdução. Há alguma coisa intrigante na cena. Tendo o tranquilo e azul Oceano Pacífico como pano de fundo, o jovem pregador em pé na relva verde anuncia destemidamente sua mensagem para um grupo de ouvintes curiosos. Em arrebatamento, o homem fala à sua audiência sobre o breve retorno de Jesus Cristo, atraindo sua atenção por meio de uma grande figura de Jesus estrategicamente colocada ao seu lado. Para todos os efeitos, ele se parece com um daqueles zelosos cristãos trabalhando pela causa do Evangelho. Entretanto, se você fizesse uma investigação na formação desse pregador, ficaria espantado. Descobriria que ele não é um cristão de verdade, sob hipótese alguma, mas um ocultista, um membro do movimento da Nova Era, uma pessoa controlada pelos poderes das trevas. Atônito, você perguntaria: com que intenções um devoto membro do movimento da Nova Era prega sobre o breve retorno de Cristo? Por que ele gasta todos os seus finais de semana num solitário ministério que parece promover o cristianismo? Quem é esse homem e como se envolveu nessas estranhas atividades? Esse misterioso evangelista é Will Barron. Ele é sobrinho de uma família de imigrantes europeus que se estabeleceram na cidade brasileira de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Will tem uma história incrível e profunda que levará você ao bizarro mundo do espírito superior e da conspiração malévola do movimento da Nova Era. Will gastou 12 anos de sua vida em dedicado envolvimento com o movimento da Nova Era. Ele estremece ao recordar a maneira como foi seduzida a fazer parte de uma força de invasão secreta de falsos cristãos. À medida que sutilmente apresentava a seus ouvintes os conceitos da Nova Era, envoltos em uma terminologia cristã, crescia dentro dele, com toda a sinceridade, a certeza de que ele estava trabalhando para o Jesus Cristo da Bíblia. Até mesmo alguns pastores o consideravam um seguidor de Jesus Cristo. Como a famosa atriz americana Shirley MacLaine e outros ocultistas, Will realmente pensava que estava levando as pessoas a terem um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele nunca havia ouvido falar no espírito superior. Agentes do espírito superior podem ter se infiltrado em sua própria igreja e você não tem ideia de quem possam ser. Não é fácil reconhecê-los porque sua maneira de falar e seu comportamento são semelhantes à maneira de falar e ao comportamento de cristãos normais. Hoje, Will é um verdadeiro cristão. Como resultado de orações sinceras por parte de membros de sua família que suspeitaram que ele havia sido levado para as trevas do ocultismo, o Espírito Santo organizou um dramático resgate da intricada teia de engano que o havia enredado. Sua incrível experiência revela a obra enganosa do plano mestre da Nova Era de se infiltrar no corpo de Cristo. A apoteose do plano está profetizada a ser o aparecimento do anticristo na igreja, por entre uma exibição de incríveis sinais, maravilhas e milagres. Por amarga experiência, Will considera o engano como algo muito mais poderoso e perigoso do que a maioria das pessoas pode imaginar. Por exemplo, antes de seu envolvimento com a Nova Era, Will não era um ateu ou alguém que ignorasse o evangelho bíblico. Na verdade, ele foi criado por pais cristãos devotos e frequentou a igreja regularmente até os 24 anos de idade. Você se surpreenderá com a sua história.
Livro Enganado pela Nova Era, capítulo 1. A Nova Era seduzindo cristãos. Ajoelhe-se, ajoelhe-se. Eu sou Jesus Cristo e vou curar você. Ouvi a narração de Muriel completamente fascinado. Ela estava em pé na frente de nossa classe no centro da Nova Era e descrevia sua incrível experiência ocorrida recentemente no meio da noite. Estou lhes dizendo a verdade, continuou Muriel, excitada. Ele estava ali, bem no meio do meu quarto, trancado, e mandou que me pusesse de joelhos. Se as pessoas pensam que Jesus é magro e fraco, preparem-se para uma bela surpresa. Ele tem mais de 1,80 m de altura e sua aparência transpira dignidade e beleza. Ele é um ser poderoso, salientou ela com ênfase. Comecei a ficar meio inquieto ao ouvir o relato de Muriel. Loira e de boa altura, era da idade de uns 60 anos e estava até esbelta em seu vestido azul. Com o rosto irradiando alegria, a fundadora e diretora de nosso centro descreveu o que aconteceu em seguida. Levantei-me da cama e me ajoelhei diante de Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre a minha cabeça e me abençoou. Então me deu as costas e atravessou a sólida porta chaveada do meu quarto de hotel. Muriel comentou, esclarecendo. Ele se foi. Simplesmente desapareceu no corredor. Esta havia sido a segunda vez que eu ouvira o relato de Muriel sobre a visita de Jesus ao seu quarto de hotel. Depois de sua experiência, muitas mudanças começaram a se fazer sentir no caminho iluminado, nossa pequena organização metafísica localizada na cidade de Los Angeles. Eu estava ficando meio confuso. A nova ênfase cristã fez com que me sentisse desconfortável. Não que eu desacreditasse da experiência de Muriel, pelo contrário, aceitava-a como plenamente verídica, afinal, eu era um membro do conselho do centro e conhecia Muriel havia vários anos. Ela era muito espiritual e jamais a vira mentir ou exagerar. O que me deixava constrangido era a nova ênfase sobre a Bíblia. Muriel era um canal da nova era, ou uma médium espírita, quando fundou o Caminho Iluminado no início dos anos 60. Canais são médiums da nova era que se dizem capazes de receber mensagens de entidades espíritas inteligentes que habitam os domínios dos espíritos. O ato de canalizar consiste na verbalização, através do médium, de qualquer mensagem recebida. Pouco depois de ser visitada por Jesus em 1985, ela comunicou uma mensagem do Espírito Santo dizendo que eu deveria jogar fora todos os meus livros sobre o ocultismo e, em lugar deles, começar a estudar a Bíblia. Relutei em aceitar o seu conselho e abandonar meus amados volumes esotéricos. Eu era membro do Caminho Iluminado havia 5 anos e amava os ensinamentos metafísicos. No decorrer dos anos, eu havia tido muitas experiências espirituais, algumas das quais tão importantes para mim, pessoalmente, quanto as visitas de Jesus a Muriel eram importantes para ela. Por exemplo, cerca de 1 ano depois da minha primeira visita ao Caminho Iluminado, tornei-me devoto de um notável guru hindu budista chamado Djwhal Khul. Depois de um relacionamento de 4 anos com Djwhal Khul, eu não conseguia entender por que deveria, de repente, tornar-me seguidor de Jesus Cristo e me desfazer de todos os meus livros relacionados com o ocultismo. Muriel afirmou que os livros de metafísica continham apenas meias verdades e que a Bíblia era uma fonte bem maior de sabedoria divina.
No entanto, permaneci relutante quanto a envolver-me nesse cristianismo. Gradualmente comecei a aceitar o fato de Jesus ter assumido a liderança de nosso centro e de que eu deveria aceitá-lo como meu mestre. Comprei uma Bíblia e comecei a frequentar classes semanais de estudos bíblicos em grupos de oração que eram ofertados em lugar das classes de metafísica. Os ensinos expostos no Caminho Iluminado se desenvolveram numa curiosa mistura de misticismo da nova era e cristianismo bíblico. Considerávamos-nos cristãos da nova era. Comecei até a dizer às pessoas que eu era um cristão nascido de novo. Afinal de contas, desisti do meu guru hindu e aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador e Mestre. Durante meus períodos de meditação, senti que Jesus Cristo e o Espírito Santo me inspiravam através da voz da minha consciência exatamente da mesma maneira como Jiju Hao-Ku parecia fazer anteriormente. Depois de algum tempo, tornei-me devoto desse Jesus. Ele assumiu o controle da minha vida. Também me foi ordenado que frequentasse congregações cristãs a fim de fazer novos amigos e levá-los a se interessarem em meditação e outras ideias menos ofensivas da nova era, disfarçadas por termos aparentemente bíblicos. Evitando qualquer assunto por demais controvertido, apresentei ali algumas sugestões sutis. Encontrei um número razoável de pessoas dispostas a ouvir minhas propostas interessantes. Por exemplo, um pastor de uma congregação evangélica disse-me que seria uma boa ideia iniciar um grupo de meditação em sua igreja se eu conseguisse algumas pessoas interessadas. 2 anos depois dessa misteriosa visita de Jesus Cristo, a diretora de nosso Centro da Nova Era, passei pela dramática experiência de conversão ao cristianismo autêntico e descobri que o Jesus a quem eu seguia não era o verdadeiro Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso. Fiquei desolado ao descobrir que, como cristão da nova era, eu havia seguido falsos profetas e falsos ensinamentos que pretendiam ser revelação da sabedoria de Deus. Talvez você esteja se questionando: quem ou que apareceu a Muriel em seu quarto de hotel? Teria sido sua imaginação? Ou, quem sabe, um demônio disfarçado pretendendo ser Jesus? Quanto à segunda possibilidade, talvez você não creia na existência de anjos satânicos. Quando eu era um jovem cristão, também não pensava assim. Acreditando que os anjos maus eram simplesmente figuras mitológicas, nunca pensei que poderia ser influenciado por eles. Contudo, algum poder definido assumiu o controle do nosso centro e de minha vida pessoal. Eu estava destinada a passar por uma experiência de aprendizado profunda e incrível antes de ser arrancado das garras das trevas e trazido para a verdadeira luz de um relacionamento com Cristo. Como a nova era seduz cristãos. Vários meses depois do meu resgate do movimento da nova era e de sua contrafação do cristianismo, apresentei um testemunho pessoal sobre minhas experiências a um grande grupo de cristãos numa reunião campal. Falei-lhes sobre como fui firmemente enredado nas garras do engano perpetrado pelo movimento ocultista da nova era e sobre sua tentativa de fundir filosofias orientais com o cristianismo. Depois da palestra, um casal de cristãos de meia idade se aproximou de mim. Com uma expressão de preocupação estampada no rosto, o pai explicou: nossa filha sempre foi um tanto tímida e nervosa. Recentemente, ela começou a frequentar aulas de yoga. Agora, ela também está fazendo meditação a fim de achar paz e relaxamento. Ela nos diz que a coisa funciona.
Ela está cada vez mais interessada em outras ideias da nova era e não quer nos ouvir em nada. Ela continua cantando no coral da igreja. O que podemos fazer? Talvez você conheça alguém que esteja envolvido com a nova era. Descobri que esse movimento está sutilmente induzindo muitos cristãos a se deixar levar por sua influência. Como adolescente, eu também fui uma de suas vítimas. Apesar de ter sido educado por uma família cristã que frequentava a igreja todas as semanas, ainda assim fui enganado pela promessa de saúde, felicidade e realização. Fui totalmente desviado, tornando-me, com o tempo, completamente submerso no mundo do ocultismo. Isto pode realmente acontecer a qualquer pessoa, a você, a sua família ou a seus amigos. Por exemplo, meu próprio envolvimento ativo com o movimento da nova era começou quando me associei a uma rede internacional com base em Londres, chamada Saúde para a Nova Era. Nem mesmo sabendo o significado da expressão nova era, eu não estava em busca de espíritos orientadores ou de práticas ocultistas. Estava simplesmente interessada em informações sobre técnicas alternativas de cura para uma condição que me incomodava. Com o tempo, meu interesse inocente levou-me ao caminho dos poderes do engano. Aparentemente, minha criação cristã falhou em me conceder o conhecimento que me teria alertado contra os perigos do curso que estava tomando. Conhecimento, sucesso e unidade com Deus são promessas que o movimento da nova era apresenta às vítimas em potencial, que ela está a ponto de enredar. E milhares de indivíduos, tanto cristãos quanto ateus, estão sem nada suspeitar, engolindo esse engano. Muitos cristãos ortodoxos, inclusive alguns pastores, mordiscaram a isca da nova era e descobriram que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Durante o tempo no qual fui cristão da nova era agradável ver que alguns pregadores cristãos já estavam ensinando algumas crenças da nova era. Com alegria, ouvia-os expressarem afirmações que se afinavam com o que eu havia aprendido em meu treinamento metafísico e racionalizava que aqueles pastores deviam ter recebido o conhecimento através de revelações diretas do mundo dos espíritos ou possivelmente foram inspirados pelos escritos da nova era que circulavam em larga escala. Seu próprio pastor pode ter expressado estranhas interpretações de passagens bíblicas e você não sabe ao certo de onde ele tirou isso. Os ensinos e práticas da nova era estão tão difundidos hoje que a maioria dos cristãos entram em contato com eles de uma forma ou de outra. Frequentemente, as pessoas não percebem essa exposição. Por exemplo, talvez você tenha ido a profissionais que praticam técnicas novas e interessantes de cura e não saiba que essas técnicas são orientadas pela nova era. Como aconteceu com Nancy Reagan, talvez alguém em sua família tenha se interessado em astrologia, pensando que pudesse lhe trazer algum benefício ou, na pior das hipóteses, um divertimento inocente. Estou certo de que a esposa do popular ex-presidente dos Estados Unidos não percebeu que a astrologia é uma antiga prática de adivinhação originária da pagã Babilônia e expressamente proibida pela Bíblia. É possível que você tenha buscado aconselhamento com um psicólogo que, sem você saber, era seguidor das ideias da nova era, expondo-o assim a uma teia sutil de engano demoníaco. Se você deseja buscar maior intimidade com Deus, talvez a meditação tenha atraído sua atenção. Esta, assim chamada, de ciência da busca da comunhão com Deus. Talvez você tenha considerado a possibilidade de meditação ser mesmo uma boa ideia para o cristão.
Comecei a praticar a meditação introspectiva da nova era numa aula do Centro Metafísico do Caminho Iluminado. Algumas pessoas começam as técnicas de meditação da nova era em suas próprias igrejas, como aconteceu, por exemplo, com minha conhecida Gia. Ela é secretária numa grande editora cristã. Um dia, enquanto lia um de meus manuscritos, várias perguntas lhe afloraram a mente com relação às suas recentes atividades. Gian relata: estou frequentando estudos bíblicos, no qual o professor pede que os membros da classe se assentem em silêncio e tentem ouvir a voz de Deus. E eu me pergunto se isso não seria o princípio daquilo que você menciona em seu livro. Tenho certeza que foi minha resposta. Isto me parece um caso típico de invasão de técnicas da nova era diretamente dentro da sua igreja. Esse tipo de meditação introspectiva não é encontrada na Bíblia e nunca fez parte da atividade cristã ortodoxa. É uma prática hindu indesejável e potencialmente perigosa. Palestras ocultistas na Igreja Metodista. Algumas igrejas na minha região acomodam abertamente membros do movimento da nova era e suas filosofias satânicas. Tome, por exemplo, uma igreja metodista na área de Los Angeles. Ela alugou ousadamente seu santuário a uma renomada celebridade da nova era, Benjamin Creme, para que apresentasse suas palestras da costa oeste sobre o assunto da segunda vinda de Cristo ao planeta. Creme é um ocultista que mandou imprimir anúncios de página inteira em 18 dos maiores jornais do mundo em 1982, anunciando que o Cristo havia voltado e vivia em Londres. Jesus avisou que o tipo de atividade que Creme exerce aconteceria no fim dos tempos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E vede que vulo tenho predito. Note que até mesmo os eleitos estão em perigo de serem enganados. Espero que o seu pastor não alugue sua igreja a um agente da conspiração anticristo. São assim tão más as filosofias da nova era? Inicialmente me senti grato por ter sido levado a aderir ao movimento da nova era. Os ensinamentos respondiam a muitas das minhas indagações e me davam esperança para o futuro. A nova era me parecia oferecer tudo aquilo que eu procurava. Senti-me parte de um movimento, parte de um grupo de pessoas que buscavam com sinceridade melhorar a qualidade de vida neste planeta e harmonizar a vida com Deus. Passei a acreditar que se eu pusesse em prática os ensinamentos e as técnicas da nova era em minha vida, minhas habilidades e meus talentos se desenvolveriam até seu pleno potencial e eu chegaria à completa realização e felicidade. Por exemplo, comecei a praticar a meditação na esperança de receber iluminação. Na meditação, tornei-me cônscio de que era possível me afinar com uma voz interior da consciência que parecia dar sábios conselhos. Conhecida pelos adeptos da nova era como voz do ego superior, ela não era uma voz estranha falando a mim, mas se parecia mais com a minha própria voz da consciência, com uma clareza e serenidade especiais, que se dirigia a mim de maneira nova e distinta. A recém-encontrada consciência parecia operar a partir de um nível mais elevado de sabedoria que o nível normal e lógico de meus pensamentos. Os adeptos da nova era consideram essa voz interior como uma expressão da voz de Deus,
uma manifestação do Espírito Santo ao falar através da mente. Fiquei encantado ao descobrir essa fonte de sabedoria divina dentro da minha própria mente, à medida que ela me levava a fazer muitas mudanças benéficas em minha vida. Infelizmente, depois dos poucos primeiros anos de aparentes bênçãos, a vida foi se tornando gradualmente num pesadelo de escravidão às ordens vindas da minha pervertida voz interior. Por exemplo, meus esforços por assegurar minha prosperidade financeira prometida pelos profetas da nova era resultaram num montão de dívidas por ter sido obrigado pela minha consciência a fazer grandes doações a fim de ajudar as operações do Centro Caminho Iluminado e financiar campanhas publicitárias para promover o cristianismo da nova era. Quando quer que eu quisesse desobedecer, era assaltado por severas crises depressivas, as quais eu via como um sentimento de separação de Deus, porque estava sendo desobediente à sua vontade. Assim que doava a quantia de dinheiro que me havia sido ordenada, a depressão me deixava imediatamente. Esse cenário ocorria repetidamente, como uma marionete presa por uma corda. Eu estava sendo controlado por uma força estranha e terrível. A seita da nova era é semelhante a qualquer outra seita. Não importa se você é escravo de falsas vozes da consciência, de guias espirituais ou de líderes de seitas, o processo de intimidação, culpa, servidão é muito parecido. Contudo, o progressivo engano era tão sutil que eu nunca suspeitei que estava sendo manipulado por algum tipo de poder satânico. Uma promessa de imortalidade. O cristianismo da nova era despertou em mim a esperança da imortalidade, a vida eterna prometida por Cristo. Eu não estava ciente de que Satanás estava usando os ensinamentos da nova era com o propósito de perpetuar a mentira que contou a Eva no jardim do Éden. É certo de que não morrereis. Gênesis 3:4. Ao crer nessa mentira, tive que aceitar interpretações distorcidas da clara afirmação bíblica de que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Eu tinha acreditado que todas as diferentes avenidas da expressão religiosa conduziriam irrevogavelmente a Deus, quer essa expressão tivesse a tonalidade do hinduísmo, ou do budismo, ou de qualquer outra coisa. A ideia de que todos os caminhos espirituais levam a Deus constitui uma das doutrinas fundamentais da nova era. A Bíblia, porém, diz algo diferente. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7:13 e 14. Quando ao meu resgate da nova era, fiquei atônito ao perceber que, apesar de ter pregado e orado em nome de Jesus, na verdade eu estava palmilhando o espaçoso caminho que conduz à perdição. Talvez você ache impossível alguém pregar e orar em nome de Jesus estando sob o controle dos poderes das trevas. Cristo advertiu que surgiriam falsos mestres que pregariam em seu nome. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. É preciso que você saiba quais eram as minhas atividades enquanto estive nesse
movimento porque exatamente agora outros estão fazendo a mesma coisa que eu fiz. É importante que você seja capaz de reconhecê-los antes que eles levem você ou sua igreja a aceitar falsas doutrinas e práticas questionáveis. Antes que comece a descrever como fui seduzido pelo Espírito Superior, gostaria de lhe contar algo sobre a minha educação. O desaparecimento de Deus. Nasci em 1949 numa família cristã que frequentava metodicamente a igreja a cada semana. Meu pai era um pregador leigo numa pequena congregação da Inglaterra. Embora papai fosse originário da Silésia, Polônia, ele decidiu estabelecer-se na Inglaterra com sua esposa alemã logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Antes da guerra, minha tia e tio Manny Ehlers, ambos cristãos devotos, haviam emigrado da Alemanha para o Brasil e estavam vivendo em Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. Quando criança, apesar de crer que Jesus era o Filho de Deus, desenvolvi gradualmente uma apatia e frieza em relação ao cristianismo. Penso que, em grande parte, essa atitude pode ser atribuída à vizinhança na qual cresci, uma cidade de porte médio, localizada na região industrial do norte da Inglaterra. As chaminés das fábricas soltavam sem parar fumaça que se misturavam com as nuvens escuras do céu constantemente nublado. As pessoas pareciam orientadas para um estilo de vida secular e ordinário. Entre meus amigos, religião era um assunto sobre o qual muito pouco se falava, a não ser em tom de piadas vulgares e como meio de expressar profanidades. Os professores na escola jamais falavam em Deus e todos pareciam viver muito bem sem religião. Comecei a ser levado pela correnteza dos valores e das atividades mundanos de meus amigos. A princípio, eram coisas pequenas como vandalismo em pequena escala, fumar e roubar bebida alcoólica da despensa do meu tio. O sério consistia na tendência de jamais pensar em Deus ou Jesus, ou no papel que ambos deviam exercer em minha vida. Quando me envolvi mais profundamente com meus amigos sem Deus, passei a classificar aos poucos a religião como algo que servia para meus pais, mas não para mim. Apesar de crer que Jesus existiu como a Bíblia ensina, não desenvolvi qualquer relacionamento especial com ele. E, no entanto, surpreendentemente, sentia-me seguro de que se eu morresse, iria para o céu. Minha alienação dos valores cristãos se intensificou durante o segundo grau, onde meus professores me expuseram ideias fascinantes, como a teoria da evolução, a reencarnação e a percepção extrasensorial. Lembro-me especialmente de um professor, o Sr. Harding, que devia ter entre 30 e 35 anos. Era de estatura mediana, encorpado, cabelos castanho avermelhados, penteados à moda dos professores ingleses de segundo grau. Mas ele parecia ser diferente da maioria dos professores de seu nível. Era um sujeito solitário e podia ser visto com frequência vestido com sua capa de chuva bege, sentado em alguma lanchonete do lugar. Apesar de eu ser estudante de ciências, suas 2 aulas semanais de filosofia me encantavam. Freud afirma, era uma de suas frases mais comuns ao nos apresentar as ideias de Sigmund Freud, o famoso psicanalista. Freud afirma que a mente inconsciente do homem é uma força muito poderosa em sua vida, comentou o Sr. Harding. Ele acreditava que todas as idiosincrasias em nossos motivos e em nossas emoções são resultado do trabalho do inconsciente. Eu tinha um profundo interesse pessoal nas afirmações do Sr. Harding, em sua aula ou em qualquer outra, quanto a este assunto, e eu sentia com frequência temores e ansiedade desconfortáveis. Às vezes sentia um aperto no peito e uma onda negra de claustrofobia descia sobre mim como um pesadelo, levando-me a deixar apressadamente a sala sem qualquer razão aparente. Apesar de saber que esta sensação era irracional, eu não conseguia compreender minha reação de pavor.
O problema começou certa manhã, quando eu tinha 16 anos de idade. No decorrer de uma assembleia no auditório da escola, fui subitamente dominado por um ataque de pânico. Durante meses, sentira a tensão e o estresse crescendo dentro de mim. Naquela determinada manhã, a tensão pareceu explodir num ataque de medo e ansiedade. Impossível de ser controlado. Senti um aperto no peito como se ele tivesse sido esmagado por uma chapa de ferro e pensei que ia desmaiar por falta de oxigênio. Tinha a sensação de estar sob uma nuvem de condenação prestes a desabar sobre mim enquanto lutava para manter a minha mente lúcida. Usando cada gota disponível de força de vontade, lutei contra essa necessidade de sair correndo e me forcei a permanecer aparentemente controlado até o fim da reunião. Depois daquela primeira crise de pânico, nunca mais fui a mesma pessoa. Meus últimos anos de adolescência pareciam atormentados por uma incessante ansiedade. O médico da família prescreveu tranquilizantes e me aconselhou a ter calma. Fiquei decepcionado quando ele falhou em apontar qualquer razão que tivesse algum sentido para minha condição. Por que é que me sinto assim? Perguntei. Acho que você anda se esforçando demais, sugeriu ele displicentemente. O sentido vago que ele deu à resposta precipitou em mim uma total falta de confiança em seu diagnóstico. Para falar a verdade, o excesso de estudo fazia com que me sentisse pior, mas não podia concordar que aquilo era a causa básica da minha condição. Percebi intuitivamente que alguma coisa mudou dentro do meu sistema nervoso quando entrei na adolescência, mas não sabia o que fazer para corrigir a condição. Enquanto eu ouvia as preleções freudianas do Sr. Harding em suas aulas de filosofia, fiquei pensando na possibilidade de haver uma conexão dessa minha ansiedade com meu inconsciente, como propõem as teorias da psicologia de Freud. Talvez os livros de Freud pudessem lançar alguma luz sobre os meus estranhos sentimentos de tensão e alienação. Estando motivado a ler algumas obras de Freud, comecei a desenvolver uma opinião geral de que todos os problemas do ser humano poderiam ser explicados em termos de disfunções associadas ao inconsciente. Pensei, talvez a própria religião seja uma neurose, uma condição de fraqueza psicológica, uma máscara para uma oculta falta de maturidade. Esse era o ponto de vista exposto por Freud. Isso me levou a questionar a existência de Satanás. Seriam as tentações realmente um processo no qual algum ser malvado faz um joguinho de guerra psicológica com suas vítimas, como ensina a igreja? Freud expressou a ideia contrastante de que a atividade do subconsciente era responsável por pensamentos e impulsos conflitantes. Ele acreditava que as atitudes irracionais e antissociais de uma pessoa eram altamente influenciadas por danosas experiências da infância chamadas traumas. Comecei a concordar com o ponto de vista de Freud e considerei Satanás como uma representação simbólica, puramente mitológica, do estado interior desordenado do homem, com seus impulsos destrutivos. Para se lidar com essa condição, seria necessário ter-se uma melhor compreensão do lado psicológico do homem. Depois de digerir alguns livros de Freud, focalizei meus esforços mais uma vez nos estudos acadêmicos. Meu medo e ansiedade decresceram um pouco e meu interesse em psicologia diminuiu. Contudo, as ideias de Freud afetaram profundamente minha atitude em relação à religião. Will, você vai à festa dos rapazes calouros essa noite? Perguntou Brian no elevador enquanto tirava os óculos de aro preto. Um sujeito amigável, até bem magro, Brian era um universitário calouro que morava no mesmo corredor do nosso dormitório de estudantes. Aquela era a minha primeira semana no curso de bacharelado em física. Que festa é essa? Perguntei com certa curiosidade, sendo que nunca havia morado numa cidade grande antes. Oh, é um show de striptease com muita bebida alcoólica.
A União dos Estudantes organizou um show especial para todos os calouros. Por que você não vem com a gente? Eu sabia que não estaria fazendo a coisa certa se fosse, mas apesar de não estar tão interessado na sugestão, achei que me faria bem algum tipo de excitação para passar a noite e me esquecer um pouco das preocupações e do estresse do início da vida universitária. Acho que vou com você. Pelo jeito vai ser divertido, eu disse com um nó na garganta. Como estudante universitário, eu queria estender minhas fronteiras para descobrir que tipo de coisas aconteciam nas brilhantes luzes da cidade metropolitana de Manchester. No espírito de rebeldia, não quis que nada me impedisse de ter bons momentos, muito menos minha consciência. Algumas semanas depois, visitei por curiosidade 2 cinemas de filmes pornográficos. Foram terrivelmente maçantes, mas pelo menos senti que estava exercitando minha iniciativa e maturidade na busca de algum excitamento, a fim de quebrar a solidão da vida de estudante. Os bares da universidade e os shows de rock nos finais de semana agora atraíam minha atenção. Entretanto, até mesmo essas coisas eram maçantes, a menos que eu tomasse 1 ou 2 cervejas para me ajudar a relaxar um pouco. À medida que me intoxicava com meus valores morais rebaixados, sentia-me à vontade para contar piadas de baixo calão a fim de divertir Brian e nossos colegas e arrancar deles alguns aplausos. Qualquer que tivesse tido o relacionamento de que desfrutei com Cristo, isso estava agora no passado. Mas, assim mesmo, eu levava meu corpo todos os domingos à igreja para que as coisas aparentassem estar bem em nossa família. Acabei por desenvolver uma dupla personalidade, trajando-me de um ar de respeitabilidade na igreja, mas vivendo uma vida profana fora dela. Minha aspiração ao deixar a universidade era encontrar realização na carreira que escolhi na busca do lazer. Ao me tornar engenheiro projetista em uma grande fábrica de máquinas para indústrias têxteis, mantive-me ocupado ganhando e gastando dinheiro, tentando satisfazer uma sede insaciável de excitamento com motos, carros, viagens, festas e bares. Quando completei 24 anos de idade, decidi abandonar minhas visitas domingueiras à igreja, apesar do temor de que minha família passasse a me tratar como um proscrito. Não foi fácil deixar a igreja. Para dizer a verdade, tinha medo de que o evangelho cristão, afinal de contas, pudesse ser a verdade e minha vida terminasse em destruição. Depois de semanas de dolorosa ponderação, decidi finalmente parar de frequentar a igreja. Eu racionalizava, tentando me convencer de que deveria tirar umas férias de todo tipo de religião por algum tempo para ver como me sentiria. Então, quem sabe, mais tarde voltasse às minhas crenças. A vida sem qualquer religião me parecia melhor que a pretensa vida que levava anteriormente. Pelo menos agora, minhas crenças e meu comportamento eram condizentes. Por exemplo, notei que agora eu podia usar palavrões e ser irreverente sem despertar qualquer censura por parte da minha consciência, deixando-me assim livre para fazer o que bem entendesse. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tornou-se um simbolismo apropriado para a minha vida. Mas um novo problema apareceu. Eu não morri e estava ficando cada vez mais difícil achar com que me divertir. Não importava quão ativa fosse minha vida social. E ela se tornou mesmo freneticamente ativa. O outrora tímido estudante do 2º grau estava agora envolvido em qualquer coisa, desde gangue de motoqueiros até alpinismo. De bares escuros a festivais de rock. Depois de acabar de representar essas atividades, aquela antiga sensação de vazio tomava conta de mim outra vez. Recebi uma carta de minha irmã mais velha. "Por que você não vem morar conosco aqui no Canadá?" ela escreveu. "Você pode começar uma vida totalmente nova,
nesta terra de oportunidades. Minha irmã havia imigrado para Toronto. De novo. Minha irmã havia emigrado para Toronto com seu marido e sua família vários anos antes. O convite me pareceu atraente. Cheguei à conclusão de que realmente estava precisando operar uma mudança drástica para sair daquela rotina, e por isso aceitei seu conselho e voei para uma perspectiva de vida nova. Infelizmente, o fato de eu me encontrar em outro país não alterou a maneira como me sentia. Tinha também muitas saudades dos meus amigos da Inglaterra. Depois de alguns meses, voltei para minha cidade natal. Estava agora mais acuradamente apercebido de minha frustração interior e da depressão que crescia lá dentro. Além do mais, as fobias e tensões que sentia na adolescência jamais me deixaram completamente, e eu queria tanto me sentir relaxado e à vontade outra vez. Lembrando-me da autoestima que meu professor de 2º grau dedicava a Freud, decidi me voltar para a psicologia como meio de encontrar as respostas para os problemas que eu enfrentava. Fiz muitas visitas à biblioteca pública e tomei vários livros de psicologia emprestados. Em pensamento, eu perguntava: poderia a correta aplicação desses princípios de psicologia trazer paz e contentamento à minha vida? As ideias expressas em suas páginas soavam prometedoras. Um pequeno livro na estante da biblioteca chamou especialmente minha atenção. Esse é o final do capítulo 1.